Neste vídeo nós vamos falar sobre a oferta e a demanda e o modo como essas duas forças interagem em mercados competitivos, determinando o movimento dos preços e indicando o ponto de equilíbrio. Inicialmente vamos conceituar a demanda, que é a quantidade de um bem ou serviço que as pessoas desejam adquirir por um determinado preço. E essa demanda reflete o comportamento das pessoas que, conforme o preço praticado, se dispõem a adquirir o bem ou serviço. E nós vamos examinar esse comportamento estudando esse gráfico. No eixo horizontal, a quantidade, no eixo vertical, o preço. A quantidade aumentando da esquerda para a direita. Quanto mais à direita, maior é a quantidade. Vamos traçar aqui essas linhas. E o preço, aumentando aqui de baixo para cima. Quanto mais para o alto, mais caro será o produto, o bem ou o serviço. E vamos falar sobre a demanda. E considerar a seguinte situação. O preço alto, é natural que a quantidade demandada seja pequena. Então vamos posicionar os nossos compradores nesta região de preço alto, quantidade pequena. Agora, se o preço está baixo, o natural é que a quantidade demandada seja mais alta. E vamos posicionar então os nossos compradores aqui nesta região. E vamos unir esses dois pontos. E teremos traçado a nossa curva da demanda. Esta curva mostra o comportamento dos compradores. Quer dizer, preço alto, poucas compras, preço baixo, muitas compras. É a curva da demanda. Vamos ver agora uma situação, um exemplo aqui na nossa curva. Preço alto, é natural que a quantidade comprada seja baixa, então aqui preço de 85, a quantidade vendida será de 50, neste ponto aqui em cima da curva. No outro extremo, um preço baixo, a quantidade será alta, no nosso caso, preço de 10, a quantidade vendida será aqui de 250, neste outro ponto da curva. Vamos falar agora da oferta, que é a quantidade de um bem ou serviço que os produtores ou vendedores estão dispostos a produzir e a vender por um determinado preço. A oferta irá refletir o comportamento dos vendedores, que, conforme o preço praticado, se dispõem a oferecer um bem ou serviço. Vamos resgatar aqui o nosso já conhecido gráfico para examinar o comportamento dos produtores ou dos vendedores. E considerar uma situação em que o preço é alto. Podemos deduzir que o vendedor quer aproveitar o preço para potencializar o seu lucro e oferecer muitos produtos. Virá aqui nesta região este comportamento. Agora, se o preço baixa, talvez às vezes nem compensa colocar o produto no mercado. Então a quantidade ofertada será baixa. E unindo essas duas regiões extremas, nós vamos encontrar a curva da oferta. Aqui está. Que vai refletir o comportamento dos produtores / vendedores. Quer dizer, preço alto, muitas ofertas, preço baixo, poucas ofertas. É a curva da oferta. Vamos ver aqui um exemplo. O preço praticado no mercado está ali na faixa de R$ 85. Neste caso, os produtores / vendedores vão oferecer 300 produtos. E o nosso ponto na curva vai se posicionar aqui nesta região. Agora, se o preço abaixa e vá a R$ 10, por exemplo, a oferta será muito pouca. No nosso caso, 50 produtos. E o ponto vai vir para esta região da curva.
Esta é a curva da oferta. Vamos unir a demanda e a oferta e construir um gráfico agora com a interseção das duas curvas. Vamos trazer a curva da demanda e a curva da oferta. Aqui está a curva da oferta. Observe que as duas curvas se encontram aqui nesse ponto. Ponto em que o preço é 25 e nesse caso 150 produtos serão demandados. É o ponto de equilíbrio. Mas o que representa este ponto de equilíbrio? Vamos ver. Se o preço subir, por exemplo, para R$ 55, aqui nesta região, observe que a quantidade demandada vai diminuir. Vai aqui para 50 produtos. O que representa isso? Preço maior do que o preço de equilíbrio, vai sobrar produtos no estoque ou na prateleira. Agora, se o preço for menor do que o ponto de equilíbrio, por exemplo, R$10, aqui nesse ponto, é lógico que a quantidade demandada será maior. Neste exemplo, 250 produtos. Preço menor do que o preço de equilíbrio, a fila será muito grande e vão faltar produtos para atender toda a demanda. Parece que temos uma dúvida. O que afeta a demanda? Então vamos responder o que afeta a demanda. Primeiro, a renda da população. Se a renda como um todo aumenta, é natural que o consumo dos bens aumente e a demanda aumenta. Condições e custos do crédito também facilitam o acesso aos bens. Crescimento da população aumenta as pessoas para consumirem. Preço dos bens relacionados, bens substitutos, bens complementares, gosto ou preferência das pessoas, tudo isso vai afetando a demanda. Influências especiais das festas, início dos semestres letivos, chegada do verão ou inverno com relação às roupas, eventos esportivos que incentivam a aquisição de material esportivo, dentre outros. Vamos ver aqui este gráfico e considerar o seguinte. Aqui está a nossa curva da demanda. E a nossa curva da oferta. Nosso ponto de equilíbrio, R$25, 150 produtos. Se a demanda aumentar, nós sabemos que quando um valor aumenta, no gráfico cartesiano, a curva se moverá para a direita. Então a nossa curva da demanda vai se mover para a direita. Aqui está a nova curva da demanda. A demanda aumentou, a curva se movimentou para a direita. É a nossa nova demanda. Olha a nossa curva se movendo para a direita. Como a oferta se manteve a mesma, não tem mais produtos disponíveis no mercado, a oferta é a mesma, o nosso preço subiu. No caso, para R$40. Então, qual o efeito da demanda aumentar e a oferta continuar a mesma? Nós já vimos aqui que é o aumento de preços. O preço do bem ou serviço ficou mais caro. Era 25, subiu para 40. E se a demanda diminuir? Veja que interessante. A curva da demanda agora, considerando os eixos cartesianos, vai se mover para a esquerda. Aqui está o nosso gráfico, já conhecido. Vamos marcar as nossas curvas da demanda e da oferta. Nosso ponto de equilíbrio. Ela vai se mover para a esquerda, porque a demanda vai diminuir. Diminuiu a demanda, diminuiu as pessoas que estão comprando. Naturalmente o nosso preço vai diminuir. A oferta é a mesma, até encontrar a nova demanda,
o preço vai cair aqui para R$10. Como a demanda diminuiu, mas a oferta continuou a mesma, o nosso preço do bem ou serviço ficará mais barato. Era 25, agora é 10. Parece que temos outra preocupação. O que afeta a oferta? O que afeta agora a oportunidade de colocar produtos no mercado? Primeiro, a tecnologia, que vai ficar mais fácil a produção, a produtividade vai melhorar, a capacidade instalada da empresa, se for maior, vai ter condições de colocar mais produtos no mercado. O preço dos insumos da matéria-prima também vai influenciar na oferta. Expectativas do aumento da demanda, se o produtor está com expectativa que a demanda aumente, ele vai colocar mais produtos no mercado. E influências especiais. Se a oferta aumentar, então vamos ver aqui no nosso gráfico se a oferta aumentar. Aqui está a nossa curva da demanda e a nossa curva da oferta. Nosso ponto de equilíbrio, aqui nos R$25. Agora a oferta vai aumentar. Lembrando que se a curva ela aumenta, no eixo cartesiano ela se move para a direita. Aqui está a nova curva da oferta, ela se moveu para a direita, ó, se movendo para a direita. E ela vai encontrar a curva da demanda num outro ponto aqui, ó, ali encontrou a curva da demanda, aquela curva da demanda antiga. O que vai acontecer com o preço? R$10. O que quer dizer isso? Como a oferta aumentou, mas a demanda continuou a mesma, mas tem mais produtos no mercado, o produto do bem ou serviço ficou mais barato. Era 25, agora é R$10. A oferta aumentou, a demanda se manteve a mesma. E se a oferta diminuir, tiver menos produtos no mercado, a curva da oferta se moverá para a esquerda. Lembra lá dos eixos cartesianos, se movimenta para a esquerda. Aqui está o nosso gráfico conhecido. Vamos posicionar a nossa curva da demanda e a curva da oferta. Vai se mover para a esquerda agora, esquerda. Aqui está o nosso ponto de equilíbrio, R$25. Se movendo para a esquerda, ó. Encontrou ali a nova oferta, a nova curva da oferta, o preço reduziu a oferta, a demanda continuou a mesma, o preço subiu. O que era 25 agora é 40. Como a oferta diminuiu, mas a demanda continuou a mesma, o preço aumentou. O preço do bem ou serviço ficará mais caro. Era 25, agora é 40. Aumentou a oferta, reduz o preço. Diminuiu a oferta, aumenta o preço. Vamos brincar agora um pouco com o ponto de equilíbrio. Já estamos finalizando aqui o nosso raciocínio. Então, mais uma vez, o nosso conhecido gráfico, oferta e demanda, as duas curvas que se encontram no ponto de equilíbrio. Ponto de 25, ali, 25, 150 produtos. Demanda aumentou, preço subiu. Demanda aumentou, preço subiu. Preço sobe. Demanda aumenta, preço sobe. Está lá o preço. A oferta aumentou, claro. A oferta aumentou porque o preço está mais caro. O que aconteceu com o preço? O preço sobe, oferta sobe. Oferta subiu, preço desceu. Olha que interessante. Preço desce, oferta desce. Oferta vem para a esquerda. Oferta desceu, o preço subiu. Preço subiu. O que vai acontecer com a demanda? A demanda vai diminuir. Preço sobe, demanda desce. A demanda descendo para a esquerda. E o ponto de equilíbrio, 25. Então, observe que nessa movimentação dos preços, sempre o preço ronda ali o ponto de equilíbrio. Um pouco para cima, um pouco para baixo, mas sempre o ponto mostra de equilíbrio.
Nesse vídeo nós vimos a oferta e a demanda. Bons estudos!